Pensa no autor que criou bons vilões ao longo do tempo. Bora organizar numa listinha marota? Salve navegantes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, trazendo para vocês hoje o meu top 10 vilões sobrenaturais do mestre Stephen King. O meu top 10 de vilões não sobrenaturais já está postado aqui no canal, se você ainda não assistiu, assista, vou deixar o link na descrição desse vídeo, o cardzinho lá em cima. E o que tá valendo aqui hoje são os vilões com poderes antinaturais, que vieram de outras galáxias, vieram de outras dimensões, outros planetas. Maldade pura posta à mesa, galera, os vilões que desafiam a nossa sanidade, botam em xeque tudo aquilo que a gente acredita. Essa lista é totalmente arbitrária, eu escolhi esses vilões, eu sei que vocês terão outros totalmente diferentes, convido vocês também a deixarem nos comentários as suas listas. Não está faltando absolutamente algum vilão que eu goste muito, então foi muito difícil de organizar essa lista, mas deu tudo certo, espero que vocês gostem. Eu foquei mais nos vilões de romances, tá, pessoal? Porque os vilões de contos às vezes não tem aquelas três dimensões, é muito mais difícil de você mexer com o psicológico. E eu também evitei colocar vilões que possam ser algum tipo de spoiler, então eu recomendo uma certa cautela aí nos comentários para acabar não arruinando a experiência de outros leitores. Combinados? Sem mais delongas, eu pulo pro vilão da posição número 10. Mr. Grey é o vilão de um dos livros mais contestados do autor, estou falando de O Apanhador de Sonhos de 2001. Somando ao fato de ter notas baixíssimas nos sites especializados, tanto no Goodreads quanto no Scoob, o autor Stephen King deu uma entrevista à revista Rolling Stones em 2014 e ele mesmo afirmou que ele não gosta muito dessa história aqui, é um dos seus livros menos preferidos. E nesse calhamaço aqui a gente tem uma história muito focada na amizade e na lealdade. Ela se passa em Derry, no mesmo cenário, na mesma cidade fictícia de It, a Coisa. E a gente tem um grupo de amigos, são 4, que no passado acabaram juntando forças para vencer um evento. Foi requerida aí toda a coragem da garotada. Os seus caminhos foram afastados, mas desde que eles cresceram, eles acabam se encontrando numa cabana de caça todos os anos, muito para resgatar aquele sentimento, aquela amizade que eles tinham. Mas em um dado ano tudo acaba sendo diferente quando um forasteiro bate na cabana onde eles estão e ele parece meio alucinado, meio fora de si. Ele diz ter visto algumas luzes no céu, mas os eventos que desencadeiam aí é uma luta terrível contra um mal sobrenatural, um mal terrível e inimaginável, no qual esses amigos terão que juntar forças mais uma vez e terão que contar com a ajuda também de um objeto místico, misterioso, conhecido como o Apanhador de Sonhos. O Mr. Grey tá nessa lista aqui, ele vem com um pacote alien completo, ele é o líder de uma raça alienígena, ele é um metamorfo, ele consegue possuir corpos, ele também tem o dom da telepatia, um assassino em massa, sádico, violento, ele tem um desejo enorme de vingança contra o planeta Terra, coisas que vocês vão entendendo durante a leitura. E eu vou na contramão do Stephen King aqui, tá, galera? Eu gosto muito do Apanhador de Sonhos, eu levo em conta o momento de leitura e eu tava alucinado pelo King naquela época, não que eu não esteja hoje em dia, até hoje, mas se desenrolou muito bem para mim, a história de lealdade, a história de unir poderes. É um livro que eu gosto muito, sei que muita gente vai discordar de mim, mas é aquilo lá, né? Leituras e leitores. Em nono lugar eu falo de um livro que eu adoro e de um vilão que eu também adoro. Estou falando de Kurt Barlow, do livro Salem ou A Hora do Vampiro, de 1975. Passada na cidadezinha de Jerusalém Slot, ou Salem para os íntimos, aqui a gente tem uma história centrada em 3 forasteiros, um escritor que volta para a cidade de Jerusalém Slot, ele já viveu aqui no passado, ele vem para acertar contas com um ocorrido. A gente tem também a história de uma criança e do Sr. Barlow, uma figura misteriosa que decidiu abrir um negócio aqui na cidade. Coisas estranhas começam a acontecer na cidade com a vinda desses 3 forasteiros, galera. Uma criança acaba aparecendo morta, algumas pessoas começam a desaparecer misteriosamente, outras começam a sentir aí os indícios de uma doença totalmente desconhecida. E o Kurt Barlow é um vampiro secular, é uma mente sádica, sedento por sangue, e ele parece estar sempre à frente dos seres humanos, porque como ele viveu muito, ele sabe de todas as nossas peripécias, posso dizer dessa forma aqui. O que eu vou falar não é spoiler, mas é uma coisa que quem leu A Torre Negra vai saber do que se trata. No livro 5 fala-se um pouco mais
sobre o Kurt Barlow e sobre ele ser o vampiro do tipo 1, que seria o vampiro mais forte, que é aquele tipo de vampiro que consegue criar outros vampiros, que nesse caso seria do tipo 2. Então não tem por que ele não figurar nessa lista aqui. O Salem é um dos livros que eu mais gosto de Stephen King, é um livro super assustador. Eu costumo falar que ele é o Drácula um pouco mais rápido, porque o Drácula ele é bem paradão, e o Salem ele vai pra ação, ele vai pro terror. Tem cenas que trazem bastante agonia aí, que arrepia, dá um frio na espinha. É um terrorzão de muita qualidade, ele é um salto de escrita entre o Carrie, que é o primeiro livro do autor, esse aqui é o segundo, e é um livro que eu recomendo demais, eu já li 2 vezes e com certeza lerei mais vezes durante essa minha vida de leitor. Vou pular para um vilão bruto, um vilão violentíssimo, dos mais violentos, e é o George Stark de A Metade Sombria de 1989. Eu já fiz resenha completa de A Metade Sombria, tá galera? Vou deixar na descrição desse vídeo aqui, e lá nessa resenha eu comento um pouco sobre A Metade Sombria ter um quê de autobiográfico na carreira do Stephen King. Para quem não sabe, ele escreveu vários romances sob o pseudônimo de Richard Bachman, e a história da Metade Sombria segue mais ou menos esse mesmo conceito, porque a gente tem o Ted Belmonte, ele é um escritor, faz um relativo sucesso, mas nada de extraordinário. Extraordinário mesmo é o sucesso que ele faz quando ele lançou os livros sob o pseudônimo de George Stark. Mas quando ele escrevia esses livros, ele ficava um cara bem introspectivo, um pouco violento, e motivado pelo fato de terem descoberto que ele escrevia sob o pseudônimo e a sua mulher também incentivando, ele decidiu aposentar. Ou, melhor, matar o pseudônimo George Stark. Tudo vai bem até que algumas mortes grotescas, dantescas começam a acontecer e todos os dedos apontam para o Ted Belmonte. A verdade é que o George Stark foi dispensado e ele não está nem um pingo feliz com essa condição. A Metade Sombria é um livro que eu considero um livro bem nublado, é um livro cinzento, é um livro gore, um livro sanguinário. Ele é bem puxado para a violência mesmo, que era uma das marcas registradas do Richard Bachman, do King escrevendo sob pseudônimo. E ele é um livro que eu gosto bastante, é um livro que eu li 2 vezes também, gostei muito mais da releitura, ele tem cenas bem vívidas de violência. O George Stark, ele é grande, é um cara bruto, é um cara cruel, ele é um cara que ele parece um cara lento por ele ser grandão, mas ele se move como um relâmpago, e ele é um cara que você não gostaria de encontrar nas ruas ou dele ter alguma coisa contra você. O que eu mais gosto da Metade Sombria, e eu sempre que eu falo dele eu falo desse assunto, é o final totalmente ambíguo, um final que ele acaba e que você fica pensando, isso aqui é um final bom ou não? E essas questões aí que duram um pouco mais na leitura são excelentes, então é um livro que eu recomendo demais para quem ainda não leu. Em 7º lugar, eu não falo de um vilão apenas, eu falo sobre um grupo de vilões, e ele é o verdadeiro nó do livro Doutor Sono de 2013. Existe muita gente que compara as obras, galera. Doutor Sono é continuação do Iluminado, para 90% das pessoas o Iluminado é muito superior. Eu não comparo as 2 obras, eu acho que Doutor Sono é uma continuação de bastante respeito, é um livro que eu gosto pra caramba, e o King nunca deixou de pensar o que poderia ter acontecido com o Danny Torrance após os eventos do Hotel Overlook. E aqui a gente tem essa história que passa 30 anos no futuro, e o Danny Torrance vive ainda com os fantasmas na cabeça, com tudo o que aconteceu, com o que acontecia com o seu pai. E ele se tornou um alcoólatra justamente para apagar algumas coisas da sua cabeça, para controlar um pouco aquele espírito ansioso que ele tinha. E ele se muda para uma cidadezinha pequena para tentar pôr os fantasmas para trás, para tentar vencer o alcoolismo que foi derradeiro, que foi o grande desastre da vida da sua família, envolvendo seu pai, o Jack Torrance. E chegando nessa cidadezinha aqui, ele acaba se tornando o Doutor Sono, ele acaba guiando com seus poderes de iluminado pacientes terminais para uma morte mais tranquila. Mas tudo muda de figura, tudo muda de questão quando ele acaba conhecendo, acaba entrando na vida dele uma iluminada, uma criança que tem o poder 1000 vezes mais forte do que o que ele tinha quando ele era criança. E essa criança viria e traria em seu encalço um grupo de vilões, os vampiros psíquicos do Verdadeiro Nó. E é bem isso, galera. O Verdadeiro Nó é um tipo de vampiro psíquico, eles absorvem dor, absorvem sofrimento, e eles tiram com isso o dom de rejuvenescer, então é um grupo secular. Eles têm como alimento preferido as crianças iluminadas, absorvendo o poder dessas crianças, eles acabam estendendo ainda mais as suas vidas. E a gente tem aqui um grupo liderado pela Rose Cartola, e a Rose é sádica, é bruta, é cruel, é impiedosa também, eles matam crianças
como se fosse um dia qualquer. Eu considero o Dr. Sono um livro de muito respeito, gosto bastante. Eu torcia muito o nariz, porque eu falava, o Iluminado não precisa de continuação, então demorei muito para ler e tive uma experiência muito agradável, porque eu não fui para comparar, o Iluminado é melhor, isso aqui era melhor no Iluminado. Então assim, encarei ele como um livro solto, um livro solo, e me surpreendi, gostei bastante. Acho que o futuro que o Danny Torrance teve foi super justo, um futuro muito bem desenhado. O King colocou personagens e vilões aqui que são realmente muito bons e vale muito a leitura. A adaptação cinematográfica de Dr. Sono está batendo em nossas portas agora no comecinho de novembro. Estou com as expectativas niveladas, nada surpreendente, porque eu já me decepcionei muito com os filmes do King, mas estou esperando uma boa adaptação e vamos ver no que vai dar, estou torcendo aí. Quando eu comecei a ler o King, eu comecei por esse livro, eu nunca pensei que a gente teria um livro onde o vilão seria um carro. E sim, estou falando de Christine de 1983. Aqui a gente acompanha a história do Arnie Cunningham. Ele era um garoto espinhento, um garoto que sofria bullying, não tinha muitos amigos. Um dos seus únicos amigos é o esportista da escola, um garoto super popular, que é o Dennis. Eles eram amigos desde criança. Tudo muda na vida do Arnie quando eles passam em frente a um terreno, uma casa toda detonada, mas eles acabam visualizando um carro que é um Plymouth Fury de 58, e o Arnie se apaixona imediatamente por esse carro. E o dono do carro era um sujeito estranhíssimo, mas ele aceita vender, e o Arnie se apaixona. Tudo na vida do Arnie, depois que ele compra, o carro que ele deu o nome de Christine acaba avançando, as espinhas acabam sumindo, ao passo que ele vai revitalizando, reconstruindo o carro, ele também vai mudando, ele vai ficando um cara mais confiante, ao mesmo tempo ele vai ficando um cara arrogante, ele acaba sendo notado, uma menina que era super popular lá no colégio deles acaba tendo interesse por ele também. Mas o problema é que a Christine, o seu carro era algo possessivo, algo sobrenatural vindo de outro mundo, e ela não deixaria ninguém entrar na frente e ficar no meio da relação que ela tinha com o seu dono. Christine é ciumenta, Christine é possessiva, Christine é violenta. Qualquer pessoa que tente atrapalhar essa relação, ela vai sem dó e ela não tem freios, literalmente, quando está nas ruas e quando o assunto é proteger o Arnie. E muita gente reclama do fato de Christine não ter uma grande explicação, de o carro é possuído por um demônio, o que aconteceu, por que ele virou dessa forma. Não me incomoda de forma alguma, gosto muito dessa história, é bem aflitiva, é bem tensa. Muito amor pelo meu primeiro livro do King. Muita gente diz que esse é o livro mais assustador do autor. Eu não vou desmentir ninguém, vou falar um pouco sobre o Hotel Overlook, do livro O Iluminado. Pode parecer estranho, mas o Hotel Overlook é um personagem do livro O Iluminado. Na verdade, na minha cabeça, ele é o grande vilão desse livro. Ele funciona muito como uma entidade, um centro de energias negativas, um centro de assombrações. E quando o nosso personagem principal, o Jack Torrance, ele se vê em meio a um bloqueio criativo, ele tinha muita vontade de escrever um livro, estava com vários fracassos em várias esferas da sua vida, acaba aceitando um emprego de ser zelador de um hotel durante o inverno. Então ele pega a sua esposa Wendy, o seu filho Danny, eles partem para lá, eles serão os únicos hóspedes desse lugar que fica fechado para o inverno e tem que cuidar de todas as coisas para a próxima temporada. O filho dele, o Danny, ele tem poderes sensitivos, então quando eles chegam nesse lugar, muita coisa começa a acontecer, porque as entidades, as energias negativas acabam influenciando toda a família. O Danny acaba ficando meio enlouquecido porque ele enxerga tudo de mal que tem ali dentro. E o Jack, tentando se livrar do alcoolismo, acaba ficando muito mais perturbado, o bloqueio criativo dele tentar escrever fica ainda mais aguçado. Então muita coisa acontece que o Iluminado é um baita de um livraço. O Hotel Overlook, ele é um vilão porque ele mexe muito bem com o psicológico. Com seres demoníacos e fantasmagóricos, o Hotel Overlook consegue ir direto no seu psicológico, ele explora muito bem as fraquezas, ele consegue levar à beira da loucura um homem que está tentando se livrar de um vício de alcoolismo, ele mexe bem com as suas frustrações. E se você é um menino com poderes psíquicos, essas assombrações conseguem te machucar de verdade. O Iluminado é um livro totalmente assustador, uma das pérolas que o King já escreveu, é um dos meus livros favoritos na cartilha do mestre, e eu recomendo com todas as forças que eu tenho nesse mundo.
Um vilão sobrenatural geralmente quer destruir o mundo, certo? E esse aqui que quer destruir todos os mundos. Em quarto lugar, eu vou falar um pouco sobre o Rei Rubro, o antagonista da Torre Negra, da Casa Negra e também de Insônia de 1994. E é bem isso, galera. O Rei Rubro, ele é um dos principais antagonistas do multiverso King e ele tem como desejo derrubar a Torre Negra para remodelar todos os mundos, para destruir a grande maioria dos mundos e assim conseguir governar no caos. É uma criatura vinda de outro plano, é uma criatura super poderosa. Entre os seus principais poderes estão o poder de manipular pessoas, manipular servos, e ele oferece alguns prestígios em ordem de ganhar essa serventia sem questionamentos. Sádico, cruel, violento, arrogante, prepotente, pretensioso, uma criatura demoníaca, diabólica, uma criatura que tem poderes de telepatia fortíssimos também, é uma criatura que consegue atravessar os planos, múltiplas dimensões, e ao mesmo tempo que tem esses poderes bem latentes, uma criatura super poderosa, ela também é bem paranoica, porque no livro Insônia de 94 ele acaba vindo para a Terra para assassinar um garoto que tinha uma profecia na qual os caminhos de ambos seriam cruzados. Se você tem dúvidas de quanto o cara é mau, do quanto o cara é respeitado no universo de Torre Negra, o Randall Flagg é o seu servo. Chegamos no top 3, agora a chapa esquenta e ele não podia ficar de fora. Na língua dos mortos, na língua dos Cantoi, o nome dele significa grande, significa poderoso. Estou falando de Tak, do romance Desespero. E o Tak, ele é o antagonista do romance Desespero, no qual King escreveu usando o seu próprio nome, e no romance Os Justiceiros, que ele escreveu sob o pseudônimo. E dessa lista toda que eu abordei aqui, o Tak é o único vilão que é incorpóreo, ele não tem uma forma física aqui na Terra, mas ele tem o poder de possuir novos corpos. E especificamente em Desespero, ele acabou se manifestando a partir de uma mina de escavação. Os mineiros começaram a escavar tanto que acabaram chegando no portal dele, que é conhecido como Ini. E ele está nessa lista aqui porque ele possui uma série de poderes especiais. A de possuir corpos, como eu já disse, nenhum corpo aguenta o quanto de poder ele tem, então os corpos começam a se decompor, e quando se trata de animais, que ele também consegue possuir corpos de animais, ele se decompõe ainda mais rápido. Consegue controlar animais, consegue controlar insetos, quando ele possui um corpo também ele tem super força, ele consegue ignorar qualquer tipo de dor, porque quem está sofrendo a dor é o receptáculo e não ele. No romance Os Justiceiros ele é ainda mais forte, porque ele possui o corpo de uma criança autista, então os poderes dele acabam sendo quase ilimitados, e entre eles ele tem o poder de controlar e de alterar realidades. Vou na contramão de todo mundo, eu adoro Desespero, acho um baita de um livraço, muita gente não gosta, eu acho que ele é muito bem construído nas questões filosóficas, mostra muito do que o King pensa sobre Deus, sobre religião. Dos Justiceiros eu não gosto tanto assim, acho um livro bem regular, e como eles se baseiam no mesmo universo, usando os mesmos personagens, inclusive o antagonista, eu acho que Desespero dá um banho assim de narrativa, mas é opinião pessoal mesmo. Tak é conhecido como Antigo, conhecido como Coração Não Formado, uma criatura milenar que com certeza merece estar nesse pódio aqui. Algumas vezes parcimonioso, muitas vezes dançarino, uma criatura bem cruel, chegou a hora. Vamos falar dele. Pennywise de It, a Coisa, de 1986. A cidade é Derry e a criatura que a habita, que se enraizou lá dentro, na verdade é difícil separar Derry de It, Derry de Pennywise. É uma entidade cósmica, um vilão de muito respeito, com mais de milhões e milhões de anos, a idade é aproximada, mas é uma criatura que está aqui desde os primórdios do mundo, veio de uma forma que acaba sendo contada na história, também não quero estragar essa surpresa, mas está aqui antes de todos nós, então assim, sabe muito sobre como ser mal, sabe como atingir o ser humano. O It, ele se enraizou em Derry e é uma criatura que acorda de 27 em 27 anos para se alimentar, e se alimenta principalmente de crianças. Pennywise tem uma série de poderes especiais, ele consegue se transportar para toda a cidade de Derry, ele consegue invadir seus sonhos, ele consegue mexer com a sua cabeça, com o seu psicológico, mas o poder mais especial que ele tem é de se transformar em qualquer coisa que ele quiser.
E nessa ele usa muito bem, porque ele se transforma no maior medo das pessoas. Muito forte no combate individual, porque ele vai te assombrar, mas o Pennywise ele tem uma fraqueza, que é o combate coletivo. Então, quando muitas crianças ou quando um grupo se junta, é difícil dele saber no que ele vai se transformar. O medo de um pode não ser o medo do outro. E esse tá o segredo do livro. O It é uma história de lealdade, é uma história de amizade, de companheirismo. É o meu livro favorito da vida, vocês que acompanham o canal já sabem disso. E o Pennywise ele foi interpretado de uma forma muito especial, de uma forma brilhante pelo Tim Curry na minissérie televisiva de 1990 e voltou a ser mais brilhante agora na adaptação de 2017 com o Bill Skarsgård, que colocou aí o Pennywise no mapa da cultura pop, um vilão que todo mundo tem que tirar o chapéu. Surprise, surprise! Quem seria o meu vilão sobrenatural favorito, se não ele? Estou falando de Randall Flagg de A Dança da Morte. O Homem Escuro, o Homem de Preto, o Turista Andarilho, Russell Faraday, Richard Fry, Richard Fanning, no homem de muitos e muitos nomes, galera. Martin Broadclock, Walter Odin, Nyarlathotep, chame como quiser. O Randall Flagg, ele é considerado pelo próprio autor a sua maior obra vilanesca. Ele é o antagonista de A Dança da Morte, mas também é o antagonista de A Torre Negra e dos Olhos do Dragão. Também muita gente fala que ele é o vilão do conto As Crianças do Milharal, como referido o homem que anda atrás das fileiras. E ele, para mim, ele é a manifestação do mal. Ele é o mal na forma verdadeira. Ele é o mal personificado, carismático, manipulador, capaz de controlar mentes de animais, controlar a mente humana, extrair o mal que tem dentro de você. Também oferece vários privilégios em troca de serventia. Os Olhos do Dragão, ele era um feiticeiro, mas que tinha um poder enorme como conselheiro. Ele era um cara de manipulação, de levar as coisas do lado que ele queria que estivessem. Na Dança da Morte ele era o mal, simplesmente um mundo pós-apocalíptico e onde o que sobrou de mal era ele, e ele queria pegar todo o resto da humanidade e puxar para o lado dele. Então assim, o Randall Flagg é um vilão de vários poderes, ele é bem carismático, ele é um cara bem atraente, de riso fácil, tem os diálogos que são sublimes, articulador, prepotente, arrogante, capaz de viajar entre as dimensões, entre os planos, capaz de alterar realidades. O Randall Flagg é considerado o melhor vilão na própria cabeça do King, na minha cabeça também. A Dança da Morte, eu já cansei de falar aqui no canal, é um baita de um livraço, é um épico, uma jornada cansativa, mas gratificante. E o Randall Flagg é o tipo de cara que, se existem dois grupos e ele está de um lado, você gostaria de estar do lado que ele está. Bom, galera, era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje aí. Tá entregue, top 10 vilões sobrenaturais do mestre Stephen King. Já fiz o de não sobrenaturais também, então o pacote completo para vocês assistirem. Claro que eu espero aqui nos comentários a lista de vocês também. Me deixem saber quais são os seus vilões sobrenaturais favoritos. Antes desse vídeo terminar, eu queria deixar um beijo bem grandão, um abraço bem apertado e carinhoso para os apoiadores do Catarse. Mais gente vem chegando, mais gente apoiando esse projeto, é super importante. Se você ainda não conferiu, eu vou deixar no link de descrição. Eu descrevi lá todas as minhas razões para montar esse projeto do Catarse, então eu agradeço quem está apoiando, deixando aí o canal de pé. Eu vou investindo aos poucos em mais melhorias, em mais recompensas, mais brindes, tudo voltando aí para vocês que me dão esse carinho todo. Se você não contribui no Catarse, quiser me dar uma força bem maneira, deixa a curtidinha amiga nesse vídeo para ajudar na divulgação, ajudar a espalhar a palavra do Navegando para Outros Portos. Se ainda não é inscrito, convido vocês a se inscreverem também. Eu vou ficando por aqui, deixo aquele beijo grande, um abraço apertado de urso de sempre, até o próximo vídeo na semana que vem. Fui!